Bom dia a todos. Curva sua cabeça. E agradece ao Espírito Santo por ele estar aqui. Senhor, nós te agradecemos. Nós te louvamos, Pai, pela tua doce presença neste lugar. Muito obrigado, Jesus, pela tua palavra, Senhor, que será ministrada. Te agradeço por cada um dos teus filhos que aqui estão, que o Senhor possa falar ao coração de cada um, no nome de Jesus. Amém. Amém, queridos? Pode se sentar, fica à vontade. Glória a Deus. Que bom estar aqui. Que bom poder ter o privilégio de compartilhar uma palavra com vocês. Aleluia. Obrigado, querido. Aleluia. Eu quero que você abra a tua Bíblia lá em Gênesis, capítulo 2. Capítulo 2, versículo 18. Aleluia. Isso. Obrigado, querido. Hoje nós vamos falar um pouquinho sobre relacionamento, como ter uma vida a dois, alicerçada na palavra do Senhor. A gente tem visto muitos problemas nesses últimos tempos. Eu acredito que sempre houve problema, mas antigamente não se tinha tanta informação, não se tinha tanta facilidade para se resolver naturalmente as coisas. Antigamente as coisas, para você separar de uma pessoa, para você chegar ao ponto de divorciar, era desonroso, tanto para o homem quanto para a mulher. Hoje está ficando meio que na moda, né? Se não der certo, vamos no cartório, lavamos essa roupa, lavamos a roupa suja e tudo está novo de novo. E não é bem assim que funciona. Perante a palavra de Deus não é assim. Eu falo que é uma das maiores derrotas do ser humano. É ele chegar ao ponto de aceitar a destruição de algo que foi Deus que estabeleceu. A família, ela é o centro de tudo, irmão. A família é o centro de todas as coisas. Um homem ou mulher que não tiver a sua família estruturada, as demais coisas elas vão de mal a pior. Por mais que ele seja muito bom em tudo que ele faça, por mais que ela seja muito boa em tudo que ela faça, se a nossa casa, a nossa família não estiver estruturada debaixo de uma direção, debaixo de uma ordem, porque o que eu tenho muito atentado por esses dias, principalmente aqueles que se dizem conhecedor da graça, existe uma graça sendo ensinada por aí, que não é a graça que o Senhor conquistou para nós, não. Existe uma graça sendo ensinada onde tudo pode, tudo é permissível. Mas nós não podemos esquecer da
está escrito na palavra do Senhor. Existe algumas ordens, algumas direções de Deus para as nossas vidas, que quando nós praticamos, nós abençoados por Deus. Som, 1, 2, melhor, né? Quando nós obedecemos a Deus, irmão, nós somos alcançados, nós somos as mãos do Senhor, os braços do Senhor nos alcançam. E nós conseguimos entrar no favor de Deus. A graça, ela é um favor imerecido. Nós recebemos do Senhor tudo aquilo que nós não merecíamos. O Senhor derramou do amor dele lá na cruz. Estabeleceu tudo para nós, inclusive um casamento abençoado. Então, quando nós entendemos o que Deus fez por nós na cruz, nós nos tornamos o quê? Cada dia mais fortes e não mais fracos. E o que eu tenho muito visto por aí, ao contrário. A tal graça que muitas vezes as pessoas têm ouvido e dado crédito, tem tornado as pessoas fracas, aonde eles não conseguem mais conter a sua alma, a sua carne, e se dizem cheios do Espírito. Eu não reconheço uma pessoa assim, cheia do Espírito Santo de Deus. Uma pessoa, para mim, para que ele possa mostrar a evidência da graça, do poder de Deus, ele precisa ter bons frutos. Eu considero uma pessoa assim, cheia do Espírito, uma pessoa que ela tem bons frutos. Como é que você conhece uma boa árvore? Pelos seus frutos. Então, quando nós não entendemos da forma correta aquilo que Jesus estabeleceu para nós, nós corremos um sério risco de perecer por achar que o Senhor vai compactuar com você, vai entrar com você em qualquer situação. E Deus não vai entrar com você se você não estiver baseado naquilo que Ele tem para a tua vida. Por isso que o casamento é onde eu vejo onde o diabo mais tem assolado as pessoas. Os cristãos têm sido muito assolados nessa área. Muitos divórcios. Muitos pastores que a gente conhece têm desistido do seu primeiro ministério, achando que estão cobertos de razões. Estão buscando satisfazer a sua alma. Estão buscando realizar um sonho. Muitas pessoas eu tenho visto que se dão em casamento de forma muito equivocada. Muitas pessoas vêm a mim, né, a nós na igreja, e chegam em nós, os solteiros, chega, pastor, eu estou orando para Deus, as moças, né, estou orando para Deus me dar, para Deus mostrar para mim o meu esposo. Quem será o meu esposo? Os garotos. Pastor, estou orando para Deus mostrar para mim, para Deus me dar uma esposa, para Deus escolher uma pessoa para mim. E eu falo, filho, você vai ficar solteiro. Deus não entra nisso. Isso faz parte do livre-arbítrio que Ele deu para você escolher, para você viver. A escolha é tua, é você que tem que escolher. É você que tem que prestar atenção. É o tempo de espera. É o tempo do sono. É o tempo de você aguardar e ter certeza daquilo que você quer para a tua vida. Mas no momento que o seu coração diz sim, e você viu todos os requisitos, todos os critérios que você gostaria que aquilo fosse para você, você está disposto a enfrentar as dificuldades junto com aquela pessoa. Porque casamento, irmão, não tem só os momentos bons.
Tem os momentos difíceis. Tem os momentos de dificuldade que todo mundo aqui já passou, sabe o que eu estou falando. E a gente já entra num casamento, num relacionamento. Eu vejo que os casais que se casam, os primeiros 30, 60, 90 dias é uma maravilha. Até os 6 meses. Aí depois vem as primeiras dificuldades, os primeiros não, os primeiros não quero, os primeiros não posso, não gosto. E aí começa a ter as primeiras dificuldades. E eles casaram achando que ia ser só maravilha. Temos as dificuldades, irmão. Mas quando nós estamos em Deus, nós estamos focados naquilo que Ele tem para nós. Nós estamos debaixo de uma graça que é um favor imerecido, que nos faz fortes, que nos fazem suficientes para suportar qualquer tipo de provação. Como a própria palavra disse, que esses dias nós somos entregues à morte, todos os dias. Como ovelha ao matadouro, nós somos entregues todos os dias para passar dificuldade. Mas a graça nos faz fortes para suportar qualquer tipo de dificuldade, inclusive no casamento. Por que Deus deixaria o casamento de fora? Lá na cruz, quando Ele disse, está consumado. Quando Ele disse que Ele levou sobre si todas as nossas dores e enfermidades, Ele deixaria o casamento de fora? Claro que não. Foi Ele mesmo que instituiu a união de um homem e de uma mulher. E nós vamos aprender isso hoje. Lá em Gênesis capítulo 2, versículo 18. Abre lá a tua Bíblia. E disse o Senhor Deus: não é bom que o homem esteja só. Far-lhe-ei uma adjutora que lhe... O que está escrito aí na sua Bíblia? Corresponda. Deus olhou para a sua criação, o homem, e Ele falou assim, olha, não é bom que você fique sozinho. Vou fazer uma adjuntora, alguém que vai andar do seu lado, que vai lhe corresponder. Então casamento é isso. Casamento é unidade. Casamento precisa haver resposta. A mulher, ela precisa corresponder ao esposo, estar junto, lado a lado com ele. Senão não é casamento. Se dizem aí agora união estável. Se fazem até contrato nos cartórios. Isso não é o que Deus tem para nós. O que Deus tem para nós em relação ao casamento vai muito mais além. É um ministério. É o primeiro ministério que Deus me deu. Foi a minha casa, a minha família. Foi a minha esposa, foram os meus filhos. E ela entendeu da mesma forma que ela precisava me corresponder, ser a adjuntora que o Senhor preparou para a minha vida. Quando nós entendemos isso, irmão, cada um dentro daquilo que Deus tem para você. O problema é que muitas vezes nós não aceitamos o encargo de Deus para nós. Nós não queremos fazer o que Deus nos deu. Nós nos tornamos rebeldes, desobedientes, porque conhecemos a tal graça, aonde eu posso falhar e amanhã posso pedir perdão e está tudo certo. Com certeza Deus te perdoa. Mas existe uma palavra que diz que o salário do pecado é a morte. Existe um salário daquilo que você desobedece. Deus não tem como entrar nesse lugar. A própria palavra diz que tudo que o homem plantar, ele vai colher. É o que Deus estabeleceu. Você é perdoado, sim, Deus perdoa você. Mas e o salário?
E a resposta que nós precisamos dar à nossa casa, à nossa sociedade, em relação àquilo que somos em Deus. Nós somos a esperança da glória, irmão. Nós somos a esperança que esse mundo aí fora está esperando. Nós somos a resposta de Deus para uma sociedade corrompida. E eu vejo em quantas vezes eu tenho ministrado sobre casamento, eu tenho ministrado sobre essa área, e eu tenho lidado muitas vezes com uma igreja, onde eu tenho passado, uma igreja muitas vezes que está nem aí, com a seriedade que é de ser um cristão, de ser filho de Deus. Irmãos, é muito sério isso. Existe um legado que você precisa deixar. Eu tenho trabalhado com os jovens da nossa igreja, muitos. Você sabe o que muitos hoje, qual é o pensamento de muitos jovens hoje? Não se casar. Não querem se casar. Você sabe por quê? Porque eles não conseguiram ver um modelo ideal de um bom casamento. Eles ainda não tiveram uma experiência de ver que realmente um casamento, ele pode ser abençoado, ele pode ser bom, ele pode ser construtivo, ele pode ser próspero, ele pode ser alegre. E a dificuldade que temos hoje é de mostrar isso a eles. Eles precisam sim. Muitas garotas, muitas meninas estão com a cabeça distorcida em relação à sua própria sexualidade. Muitas vezes se negam até um relacionamento com o homem, porque teve um pai, um exemplo de pai muitas vezes, da forma que tratou a sua mãe, que ela não gostaria de ter um esposo assim. Eu não estou falando que é só isso, mas em muitos casos que eu tenho tratado, muitos casos que a gente tem ouvido, muitas jovens se negam até um relacionamento hétero por conta disso. Então, irmãos, nós precisamos atentar, é muito sério o ataque de Satanás nessa área, principalmente, irmãos, dentro da igreja, aonde isso não haveria, não haveria nenhum problema, não haveria possibilidade de nós precisarmos tratar desse assunto dentro da igreja do Senhor, porque é algo que precisava ser bem estabelecido dentro do nosso coração. Precisamos cuidar da nossa família, cuidar da nossa casa, saber quem somos diante de Deus. O Senhor diz aqui, que não é bom, por isso que Ele criou a mulher, por isso que Ele estabeleceu família. Não é bom. Ele olhou para Adão diante de tudo aquilo que ele havia criado, e ele falou assim: estou achando você muito só, Adão, vou criar uma esposa para você. E ele diz aqui, no 19: havendo pois o Senhor Deus formado da terra todos os animais do campo e todas as aves do céu, trouxe-os ao homem para ver como lhe chamaria, e tudo que o homem chamou a todo ser vivente, isso foi o seu nome. Assim o homem deu nome a todos os animais domésticos, às aves do céu e a todos os animais do campo. Mas para o homem não se achava adjutora que lhe correspondesse. Então o Senhor Deus fez cair um sono pesado sobre o homem, e este adormeceu. E tomou então uma das suas costelas, fechou a carne em seu lugar. Eu falo que esse é o período mais legal. Eu vejo alguns jovens ansiosos, querem, desesperados, querem casar, querem namorar, Deus foi lá e colocou um sono sobre Adão. Falou: homem, fica tranquilo, saiba esperar. Quando você está dormindo, você tem ansiedade? Você tem pressa? Eu, quando estou dormindo, irmão, não tenho pressa mais de nada. De vez em quando eu acordo até assustado, não sei nem que hora que é,
o que está acontecendo, que dia que é. Às vezes eu dou cochilo de tarde, depois do almoço eu dou aquela cochilada, eu acordo desesperado, pensando que é de manhã que eu tenho que levar a Gabi na escola. Quando eu estou dormindo eu não tenho nenhuma preocupação, eu tenho certeza que tudo está no controle. Deus foi lá e colocou o quê? Confiança no homem. Estabeleceu que o Senhor tinha tudo sob controle. Ele precisava aguardar o tempo certo para as coisas acontecerem. Então ele foi lá, tirou uma das costelas do homem. E a Bíblia diz que ele fechou a carne em seu lugar. Ou seja, ele foi lá e costurou a carne. Falou assim, é uma costela só. Eu conheço alguns homens por aí que quase estão sem costela. De vez em quando ele vai lá e tira uma. Vai ficar desprotegido totalmente, sem costela. Talvez você está aqui e você já está no segundo, no terceiro. Eu não conheço sua vida, não conheço sua história, irmão. Mas você talvez nunca tinha ouvido a palavra dessa forma. É momento de parar. Porque ainda dá tempo de você ter e experimentar o melhor de Deus na área do casamento. Amém? Os teus pecados são perdoados diante de Deus. Deus perdoa você no momento que você se arrepende, que você decide recomeçar a sua história, a sua vida. Porque o que Deus tem para cumprir em você é muito lindo, é maravilhoso. Amém? Quantas pessoas eu converso e falo, poxa pastor, se eu tivesse ouvido essa palavra a tempo, muita coisa seria diferente na minha vida. Muita coisa teria sido diferente. Porque hoje tem passado uma vida de tribulação, não tem como. Por mais que talvez você fale assim, mas eu estou vivendo bem no meu segundo, terceiro casamento. Irmãos, mas não tem como. Não tem como não ficar uma história para trás, algo que ficou lá atrás. Às vezes filhos. Não é legal. Deus constituiu, Deus fez tudo perfeito. Amém? Deus fez tudo alinhado. E nós como igreja, nós precisamos o quê? Fechar as brechas, as portas. Lá na nossa, eu falo nossa casa, nossa igreja, nós somos muito categóricos em relação à separação. Eu sou totalmente contra essa decisão. Eu sou a favor da restauração. Porque eu creio num Deus que tudo pode. Amém? Tudo. Inclusive colocar amor no coração. Sabe? E fechar a porta da separação definitivamente, irmão. Porque a gente fica dando legalidade para o diabo vir operar na nossa vida. Porque ele não tem poder sobre você, ao menos que você dê poder a ele. Amém? O diabo não tem poder sobre a sua vida. O diabo não tem como tocar a sua vida mais. Mas se você der legalidade, se você der autoridade para ele, irmão, ele pinta e borda. Eu falo sempre com a igreja, eu falo, olha, pensa num cara que não é preguiçoso, é o diabo. Ele não tem preguiça. Porque ele quase não faz nada. Então a Bíblia diz que ele fica rondando ao derredor. Ele fica ali de boa. Você já viu o preguiçoso como que é? É assim, ele fica sentado na praça. O ladrão é assim, o bandido é assim. Você passa e vê um cara sentado, você fala, aquele ali é um... Tem coragem nem de dar 2 passos. Você dá meia volta e ele pula o muro, parece um ninja. Altamente preparado para aquilo. O diabo é assim. Eu vejo a igreja hoje se sentindo muito poderosa. O diabo não tem poder sobre a minha vida. O diabo é um derrotado. Mas será que realmente é assim que você procede diante dele? Será que você fecha todas as brechas para que realmente ele não prevaleça sobre a sua vida? Então ele não tem preguiça. Então nós precisamos fechar as portas, sabe? Se não der certo eu vou largar de você. Quantos casamentos têm sido dissolvidos assim? Com uma conversa tola assim. Porque isso para mim é uma conversa tola. Eu vou largar de você. Se você não mudar, eu vou separar. Talvez você nunca falou assim ainda. Mas na sua cabeça você já pensou quantas vezes?
Quantas vezes você pensou em separar, em botar um ponto final no seu casamento, na sua história, largar tudo? E irmãos, eu lido com pessoas já de idade com esse pensamento, pessoas que estão casadas há 30, 40 anos. O diabo ainda continua tentando destruir aquela família. Calcula. Homens com 60 anos de idade, dando brecha para Satanás atacar, por não conhecer verdadeiramente o que Deus tem para a vida deles, irmãos. E se a gente entender isso, a gente vai viver o melhor de Deus, amém? Entender o que Deus tem para nós, entender que foi o Senhor foi lá, tirou uma das costelas de Adão, e ali ele formou a mulher, ele fez a mulher. Por isso que nós somos uma só carne. Não tem como ser diferente. Olha o que ele diz: disse o homem, versículo 23: esta é agora osso dos meus ossos e carne da minha carne. Ela será chamada mulher, pois do homem foi tomada. Portanto, deixará o homem a seu pai e a sua mãe, e unir-se-á à sua mulher, e serão os dois uma só carne. Quando você se casa, quando você se dá em casamento, você se torna uma carne. O homem é uma carne com a sua esposa uma carne com ele. Então como é que nós vamos machucar a nossa carne? Como é que nós vamos pirraçar a nossa carne? Não tem como, irmão. Se a minha metade não está bem, automaticamente eu também não estou bem. Quando nós conhecemos o amor de Deus vem e nos consola. O amor de Deus vem e nos dá sabedoria para lidar em toda circunstância. Entender o tempo das coisas. Abre lá em Coríntios. Já entendemos que Deus estabeleceu, desde a fundação, uma união entre homem e mulher. Eu falo que antigamente não precisava falar na igreja que homem é homem, mulher é mulher. Hoje às vezes a gente precisa ser até mais detalhista, né? Não preciso nem falar. Homem é homem, mulher é mulher. Porque a coisa está tão distorcida, sabe? Tudo está ficando normal. Tem igrejas que até concordam com esse tipo de coisa e começam a distorcer o amor de Deus, irmão. O amor de Deus, ele é sim para o homem, para a mulher. Ele foi estabelecido naquela cruz. Mas isso não nos dá o direito de desobedecer a ordem original de Deus. Existe uma ordem de Deus. E se a gente quer andar no melhor dele, se a gente quer ser realmente usado por ele, nós precisamos nos preocupar mais com isso. O que nós estamos fazendo na nossa vida. Porque ter uma grande igreja, isso é fácil, irmão. Ter um grande povo, ter muito na sociedade, ser reconhecido, colocar uma Bíblia debaixo do braço, vestir um paletó, vestir uma roupa. Não, hoje eu vou para a igreja, eu tenho uma igreja, eu tenho isso, eu tenho aquilo. Isso vai mudar o que diante de Deus? Deus conhece você. Deus conhece você, conhece a sua vida. Ele sabe como é que você trata, como é que você lida. E uma das coisas que eu tenho, como eu disse, eu não me preocupo mais com ninguém. Tem pessoas que vêm para mim e falam: ah, pastor, olha, fulano está fazendo isso e aquilo. Eu falo: irmão, cuide da sua vida. Cuida de você. Cuida para você ser o melhor. Você sabe como é que nós vamos julgar as pessoas? Julgar os espíritos. Julgar uma sociedade. Às vezes julgar até dentro da igreja as pessoas. É fazendo a coisa certa.
Eu tenho convivido no meio de pastores, já convivi no meio de pessoas que verdadeiramente não estão dispostos a obedecer a palavra de Deus. Eles querem só um título. E lá em casa nós temos um lema, sabe? Nós sempre falamos assim: o que as pessoas fazem não muda o que eu faço. O que as pessoas são não muda quem eu sou. Eu posso conviver com todos, mas ser aquele a quem eu decidi ser. Fazer aquilo que eu decidi fazer. E eu creio que você é da mesma forma. Então não estou aqui para julgar você, para condenar você, para dar uma ordem para você, porque você tem a liberdade de fazer o certo ou o errado. Mas eu, como ministro, eu preciso fazer o que Deus mandou eu fazer. Eu estou aqui para instruir você acerca da palavra de Deus. Amém? Se tem alguma coisa que você não concorde, vai falar com seu pai, porque foi ele que escreveu essa palavra aqui. Aleluia. 1 Coríntios capítulo 7. Tem pessoas que na nossa igreja já deixaram de congregar conosco por conta de ensinos assim. Mas eu não estou nem aí. Eu não vou deixar de falar o que Deus manda por conta de fulano, ciclano. Eu quero ser recebido no céu como um servo bom e fiel. Amém? Aleluia, Jesus. O Senhor diz assim, 1 Coríntios capítulo 7, versículo 1. Ora, quanto às coisas que me escrevestes, bom seria que o homem não tocasse em mulher. Aqui apóstolo Paulo dando um conselho à igreja. Paulo está falando para você, bom seria que você ficasse só. Se você conseguir se conter, mas é só, irmão. Não é igual mosca de padaria. Cada dia está num... É só. Mas ele diz aqui no versículo 2: mas por causa da prostituição, cada um tem a sua própria mulher e cada um tem o seu próprio marido. Ou seja, é um ponto final, até que a morte os separe. Amém? Versículo 3: o marido paga à mulher o que lhe é devido. Da mesma sorte a mulher ao marido. E aí, como é que está o seu caderninho lá do fiado? Como é que está? Tá muita coisa? A Bíblia diz que a mulher paga ao marido o que lhe é devido. Ou seja, quando você casa, irmão, você assume algumas responsabilidades. É igual quando a gente compra uma casa, né? Minha casa, minha vida. Um carnê pro resto da vida, né? Eu estou pagando lá. Eu creio que até Jesus voltar para mim, eu termino. Termino. Pelo menos meus filhos vão ficar bem, né? Vão ter uma casa para morar, né? O casamento é a mesma coisa, irmão. Você pensa o quê? Tem um carnezinho todo mês para você pagar. Tem pessoas que casam, tem alguns irmãos que casam, que eu não sei o que eles pensam. Eles querem casar e ter a vida de solteiro. Tem umas mulheres que casam, elas casam e elas não querem ter responsabilidade com a casa. Eu não sei se aqui em São Paulo as mulheres são mais prendadas, né? Eu sou paulista, né? Minha família é paulista. Mas por aí, irmãos, tem moça que casa, que se dá em casamento, que quer casar, que não sabe fritar um ovo. Eu estou falando das coisas práticas, coisas simples.
Que dirá as outras coisas? Fala para mim. Não sabe. Nunca lavou a sua roupa íntima. Como é que você vai pagar ao seu marido o que lhe é devido? Porque casamento é assim, irmão. É um pagando ao outro o que lhe é devido ou o que é de direito. Nós casamos, eu assumi um compromisso com a minha esposa e ela assumiu um compromisso comigo diante de Deus. De ser uma só carne, irmão. Não é mais eu, é eu e ela. Eu não posso fazer somente o que eu quero. Eu tenho que fazer aquilo que ela também quer. É um pagando o outro. Se a gente entender a palavra de Deus, o que Ele deixou para nós em relação ao casamento, irmão, as coisas vão bem. O problema é que a gente não observa alguns versículos, ou seja, às vezes a gente deixa de lado algumas coisas, porque às vezes não convém a você, né? Mas pelo contrário, precisa conver, você precisa desejar isso. Se você entender, quem aqui já foi cobrado por algo que você não pagou? Eu já. Antigamente eu era um telefone, principalmente da Vivo, me ligava. Até hoje, de vez em quando eu atraso a conta. Menina, eles ligam cedo, à tarde e à noite. É impressionante como eles são bons para cobrar. Você sabe por que você ainda é cobrado? Homem que está aqui, pela sua esposa, porque você está devendo. Você está em falha. E eu falo isso com toda a autoridade que Deus me deu. Você quer ficar bravo comigo? Eu não sou daqui. Depois você fala com o pastor Darli. Você está em falha. E quem está em falha vai receber cobrança. Não tem boca, irmão. Da mesma coisa as mulheres que estão aqui. Você sabe por que você está sendo cobrada? Porque você está em falha. Tem algumas mulheres que às vezes estão querendo dar um castigo nos seus maridos e se ausentam das suas responsabilidades íntimas. Ei, irmã, não faça isso. Não faça isso, irmão. Isso não é sabedoria. Nós precisamos entender que Satanás não brinca. E quando nós abrimos mão das nossas responsabilidades, você sabe quem assume a responsabilidade? O diabo. E ele assume com força. E ele sabe fazer. Então, se queremos fechar as brechas, nós precisamos entender que não é assim que nós vamos lidar, não é assim que nós vamos guerrear, não é assim que nós vamos lutar as nossas guerras. Não é. Não é força, não é medindo força, não é indo contra a palavra de Deus. Não é assim que nós vamos lutar as nossas guerras. Nós vamos lutar as nossas guerras de acordo com a palavra do Senhor. Amém? Deus só tem compromisso com você. Deus só pode entrar no teu casamento, na tua vida conjugal, quando você submete a palavra dele. Aleluia. Amém, irmãos? O marido paga a mulher o que lhe é devido, da mesma sorte a mulher ao marido. A mulher não tem poder sobre o seu próprio corpo, mas tem o marido. Do mesmo modo, o marido não tem poder sobre o seu próprio corpo, mas tem a mulher. Não vos defraudeis um ao outro, senão por consentimento mútuo, por algum tempo, para vos aplicardes à oração. Depois ajuntai-vos outra vez, para que Satanás não vos tente por causa da incontinência. Olha o que ele está falando aqui, irmão. Só se for por consentimento mútuo, para você orar, para você jejuar. Minha esposa lá em casa é assim. Quando ela vai tirar dias de jejum, ela me avisa, para que eu possa respeitar ela. Como é que eu vou respeitá-la se eu não sei?
Da mesma forma quando eu estou em período de oração, de jejum, ela é comunicada. Há um respeito. Ah, pastor, mas meu marido ainda não é crente, ou a minha esposa ainda não é convertida. Não importa. Você vai proceder como se fosse, pela fé. A fé é a certeza das coisas que se esperam e a prova daquilo que não se vê. A mulher sábia, ela ganha o seu marido sem palavras, só com obras. Você vai tratar como se ele fosse crente. E você, homem que está aqui, vai lidar com a sua esposa como se ela fosse uma cristã, uma mulher fervorosa. Você vai dar a honra a ela até que ela venha se converter. Amém? É assim. Porém, digo isso não como por permissão e não por mandamento. Contudo, gostaria que todos os homens fossem como eu mesmo. Mas cada um tem de Deus o seu próprio dom, um de uma maneira e outro de outra. Digo, porém, aos solteiros e às viúvas que lhes é bom que se permanecerem como eu. Mas se não podem conter-se, casem-se, pois é melhor casar do que abrasar-se. Todavia aos casados mando eu, todavia aos casados mando não eu, mas o Senhor, que a mulher não se aparte do marido. Porém, se apartar, que fique sem casar, ou que se reconcilie com o marido, e que o marido não deixe a mulher. Mas aos outros digo eu, não ao Senhor: se algum irmão tem mulher incrédula, e ela consente habitar com ele, não a deixe. E se alguma mulher tem um marido incrédulo, e ele consente habitar com ela, não o deixe. Pois o marido incrédulo é santificado pela mulher, e a mulher incrédula é santificada pelo marido crente. De outra sorte, os vossos filhos seriam impuros, mas agora são santos. Por causa da tua decisão de servir a Deus, a tua família ela entra debaixo de um manto, de uma unção de Deus. Amém? Vale a pena servir ao Senhor. Vale a pena andar como Ele quer que a gente ande, irmão, em testemunho. Abre lá em 1 Pedro. Lá na nossa igreja, demorou para sair o primeiro casamento. De vez em quando tem uns assim animados, assim, aí a gente vem com uma palavra dessa, uma palavra motivacional como essa, na área do casamento. dá uma desanimada, sabe? Falar, acho que nós vamos esperar mais um pouco, né? Ter certeza, isso mesmo, irmão. Eu não sou o pastor casamenteiro, não. Mas quando casa, é para valer. Amém? 1 Pedro, capítulo 3. Versículo 1. Semelhantemente, vós mulheres, sede submissas a vossos próprios maridos, para que também, se algum deles não obedecem à palavra pelo procedimento de suas mulheres, sejam ganhos sem palavras. A submissão, eu vejo que hoje é um dos tabus dentro da igreja. As mulheres se sentem diminuídas, discriminadas. Não é isso, irmão. Entenda uma coisa: Deus jamais pediria algo para você, mulher, se Ele mesmo antes já não tenha capacitado você para fazer. Se Ele pediu isso para as mulheres, é porque Ele primeiro colocou capacidade em vocês de realizarem isso com excelência. A submissão, ela precisa ser no Senhor.
Submissão à palavra de Deus. Submeter a palavra de Deus, dando honra ao seu marido, porque ele é o seu cabeça. A autoridade, por isso que a gente vê hoje uma disputa, uma guerra, porque não se sabe quem é o líder. Não se sabe quem comanda. É igual quando você chega numa igreja e não tem um pastor, não tem uma liderança, não tem, você fala, mas e aí? Como que é o negócio? É igual um casamento. Deus deixou tudo perfeito. O Senhor, cabeça do homem, Jesus Cristo é o cabeça do homem, o homem o cabeça da mulher, e assim vai. Mas por que Deus tirou da costela? Porque a mulher, Deus fez a mulher para andar lado a lado com o homem. Não fez para andar na frente, outra atrás. Não, é junto, é lado a lado. Quando o homem é honrado, a mulher é honrada com ele. Quando a mulher é honrada, o homem é honrado com ela. Então a submissão, ela precisa ser feita com alegria da sua parte, mulher que está aqui. Honrar o seu homem, honrar o seu cabeça como a Cristo, como ao Senhor. E aos homens, respeitar a sua esposa, ser cabeça, é uma responsabilidade tão grande para os homens. Eu vejo também muitas vezes, sabe, alguns ensinos que eu já vi por aí, colocando os homens como um ditador, escravizando as suas mulheres. Não é assim. Se vocês entenderem, se vocês lerem o que é ser cabeça, acho que está em Colossenses. Jesus, ele fala para o homem ser cabeça como ele foi da igreja. Como é que Jesus, o que Jesus fez pela igreja? Jesus morreu pela igreja. Jesus se entregou na cruz pela igreja. Então esse é o papel do homem que se diz cabeça, autoridade do seu lar. Se entregar pela sua família, se entregar pela sua esposa, estar na frente da batalha, ser o provedor da sua casa. Hoje nós vivemos numa sociedade onde as mulheres muitas vezes ganham mais do que os homens. Deus não está falando de dinheiro, de quem ganha mais, quem ganha menos. Deus está falando de respeito. Eu conheço muitos maridos que não trabalham, cuidam de casa, e as mulheres trabalham, são bem-sucedidas, e daí? Não muda nada. Se há um comum acordo, se aceitaram assim, se os dois estão felizes vivendo dessa forma, quem somos nós para julgar e falar que está errado? Não, mas precisa haver o respeito devido que Deus deu ao homem. Senão, irmão, não vai dar certo. A Bíblia diz que um reino dividido, ele não subsistirá. Nós não podemos perder a ordem das coisas. Nós não podemos perder a linha das coisas. Deus estabeleceu uma linha. Deus estabeleceu um caminho. E esse caminho, ele é perfeito. Se a gente caminhar nessa linha que Deus estabeleceu para nós, nós seremos mais do que vencedores sobre todas as coisas. Caso contrário, nós vamos perecer. Caso contrário, nós vamos ter luta, vamos ter dificuldades. E muitas vezes não vamos conseguir vencer. Mas se a gente entender a hierarquia de Deus, os princípios da palavra do Senhor acerca da nossa vida conjugal, o que podemos, o que devemos fazer, com certeza as coisas vão fluir na sua vida, porque tem fluído na minha vida. Amém? Deus tem nos honrado. Deus tem nos feito um casal abençoado. Graças a Deus hoje, meu filho se casou. Minha nora é uma menina crente, serva do Senhor. Estão felizes. Creio que a minha filha também, no tempo certo, Deus vai preparar, né? Deus vai dar sabedoria a ela para que ela possa escolher de forma correta. E eu creio que serão felizes. São ministros do Evangelho, estão dentro da casa do Senhor, servindo ao Senhor. Isso para mim é a maior riqueza. A maior riqueza. Um dia eu falei para um casal, estavam se separando, eu falei para eles, e eles tinham um filho. Eu falei, para mim, vocês dois são egoístas. Vocês dois são egoístas. Vocês são egocêntricos. Só pensam em vocês.
Vocês não estão pensando nessa criança. E vocês vão colher o que vocês estão plantando, porque não tem como, irmão. É muito sério. Quando a gente estabelece uma família, quando a gente começa algo, gente, nós estamos lidando com pessoas, com vidas, sentimento. Saber que Deus tem tudo para nós, Deus tem tudo preparado, Deus tem tudo organizado. É só a gente dar crédito nessa palavra, é só a gente crer, é só a gente decidir viver o Evangelho, confiar em Deus. Por que a gente confia em Deus em tantas áreas? Quando se fala de prosperidade, nossa, mas vira uma confiança na igreja. Todo mundo vira crente, irmão, lota a igreja. Você vê os templos abarrotados, porque estão se pregando algo que nós queremos. Quando se fala em cura, meu Deus, as pessoas concorrem para ir para a igreja. Agora, quando se vai falar de casamento, algo tão poderoso, para mim um dos maiores ministérios dentro da igreja é o casamento. Poucos estão interessados, né? Só que graças a Deus que você está interessado, porque você vai fazer a diferença nessa geração, amém? Você vai fazer a diferença no seu bairro, você vai fazer a diferença na sua família, você vai ser o exemplo, você vai ser a luz que vai brilhar na escuridão. As pessoas vão ter você como um exemplo. Os seus filhos, a sua geração vão olhar para você e falar: eu quero. Sabe? A tua filha, o homem que está aqui, olhar para você e falar assim: eu quero um marido como você, pai. Eu vou pedir para Deus, eu vou orar, eu vou esperar. Eu quero um homem como você é para minha mãe. E as meninas aqui olhar para a mamãe e falar assim: mamãe, falar para o papai, falar: ó, eu quero. Os meninos olhar para a mãe e falar: ó, eu quero, pai, uma esposa. Eu quero, mãe, uma esposa como você é para o meu pai. Ter vocês como exemplo. Isso é a maior riqueza que um homem ou uma mulher pode desejar nessa terra, amém? Eu vejo alguns jovens da nossa igreja nos procuram e falam: pastor, nós temos o Senhor e a pastora como referência para nós. Cara, isso não tem dinheiro que paga uma coisa dessa. Pastor, nós não tivemos exemplo em casa, mas nós temos aqui na igreja. Você e a pastora é a nossa inspiração. Nós estamos baseando em vocês. Nós estamos olhando para vocês, irmão. Você não sabe a responsabilidade que é isso. É muito sério, irmão. Tem gente brincando com essas coisas, sabe? Meu Deus do céu. Nós temos que nos levantar, irmãos, em oração por isso, para quebrar toda a prostituição, toda a lascívia, toda a obra das trevas, sabe? Na área conjugal dentro das igrejas. Porque nós precisamos nos levantar como uma geração eleita, sacerdócio real, povo santo, povo que foi chamado para anunciar as grandezas do Senhor, amém? Você foi chamado para isso. Olha o que ele diz aqui no versículo 3, nós já vamos finalizar. A beleza das esposas não seja um enfeite exterior, como o frisar de cabelos, ou uso de joias de ouro, ou luxo dos vestidos, mas a beleza interior, no incorruptível traje de um espírito manso e tranquilo, que é precioso diante de Deus. Ele não está falando que é para as mulheres ficarem desarrumadas, ou não usarem nada. Nada disso, irmão. Você pode usar as melhores roupas, ter os melhores brincos, as melhores joias, se assim for do agrado do seu marido. É igual tem irmã que chega na igreja e o esposo gosta, né? Apesar que tem uns irmãos que eu vou falar uma coisa para você. De vez em quando dá falar para ele: irmão, você, eu acho que gosta que os outros homens olhem para sua mulher. De vez em quando dá vontade de perguntar. Porque ele veste as esposas parecendo umas piriguetes, meu. E eles gostam disso. Não sei se aqui é assim, mas lá, meu Deus, eu falo: irmão, você está apresentando a sua esposa à sociedade que forma. Você está expondo a sua mulher
E ela chega e fala: não, meu esposo vai na rua e compra esse short desse comprimento para me usar e quer que eu uso. Nós precisamos ter mais cuidado com as coisas. O diabo não brinca, sabe? Tenha zelo. Se o seu esposo gosta, se é algo que você vai agradar. Tem irmã que chega na igreja: pastor, olha, parece que eu chego aqui na igreja, todo mundo fica olhando, porque eu gosto de andar bem arrumado, usar um salto alto, brinco, não sei o quê, mas eu acho que eu vou tirar isso aqui. Eu falei: irmã, que mal tem nisso? Seu esposo gosta? Sim. Você tem sido o que você é por fora? Você tem sido isso por dentro? Sim. Então que mal tem nessas coisas? Deus não está preocupado com o que está de fora. Deus está preocupado com o que está dentro. Amém? Eu conheço mulheres super simples e que fazem os seus maridos muito felizes. Não é isso que Deus está preocupado. Se você usa um ouro, se você usa não sei o que, se você tem dinheiro, se você tem um carrão, se você tem uma roupa de uma boutique mais cara da cidade, Deus não está preocupado com essas coisas. Você precisa entender que o que Deus quer é que essa beleza exterior, ela primeiro seja gerada dentro de você. Porque é diferente quando você conversa com uma pessoa, ela pode ser a pessoa mais simples do mundo. Mas quando você conversa com ela, poucos minutos de conversa, você vê uma riqueza, uma alegria que é gerada dentro do coração dela. E a beleza do Senhor, ela vai vindo e vai resplandecendo sobre aquela pessoa. E você começa a achar aquela pessoa linda. Porque a beleza, ela vem de dentro, irmão. Então seja assim no seu casamento. Deixe essa beleza, busque isso no Senhor, sabe? Para que a beleza realmente seja de dentro para fora. Eu conheço alguns homens que, para agradar suas mulheres ou para recompensar, eles querem fazer um pagamento, muitas vezes um pagamento só no ano. Eu conheço alguns homens que é assim. No dia dos namorados, principalmente, aí eles querem fazer um pagamento anual. De uma vez só. Ele vai lá, compra um buquezão, uma cestona de café. Tem alguns que tem mais condição, vai lá, compra um carro zero para a esposa e faz aquele, sabe? E as esposas chegam, olha. Você acha que elas recebem? Elas não são bobas. Ninguém é tonto, irmão. Todo mundo sabe da intenção. Ela ficaria muito mais feliz ao invés de um buquê, se você desse uma pétala todo dia para ela. Todo dia. Todo dia você cultivar isso dentro do seu casamento, sabe? Não é dinheiro. Eu conheço alguns testemunhos lá do nosso lado de mulheres que deixaram seus esposos montados no dinheiro e casaram com... Olha, se você vê a situação e vai perguntar para elas se elas querem voltar para andar no carrão. Não. É certo que elas fizeram? Claro que não. Totalmente equivocado, totalmente fora da palavra de Deus. Mas em algum lugar, pelo percurso, um dos dois deixaram portas abertas. E nenhuma daquelas portas o diabo conseguiu ir e tragar um dos dois. Foram tragados e destruídos. Por isso eu aconselho a vocês: feche todas as portas. Todas. O marido paga a mulher o que lhe é devido, a mulher paga o marido o que lhe é devido. Honre a tua mulher, o homem que está aqui. Mulher que está aqui, honre o seu marido como ao Senhor. Submeta a palavra do Senhor. Olha o versículo 5, para nós terminar aqui. Pois assim se adornavam antigamente também as santas mulheres que esperavam em Deus, estavam submissas a seus maridos, como Sara obedecia a Abraão, chamando-lhe Senhor. Sois filhas dela, se fazeis o bem, não temeis nenhum espanto. Igualmente vós, maridos, vivei com elas com entendimento, dando honra à mulher como vaso mais frágil, e como sendo elas herdeiras convosco da graça da vida, para que não sejam impedidas as vossas orações.
Ô irmão, tem como Deus ouvir a oração de um homem que espanca a sua mulher, que trai a sua esposa? Às vezes espancar não é fisicamente, mas moralmente, verbalmente. Você espanca a sua mulher todos os dias. Não honra a sua metade. Não honra aquela que Deus trouxe a você. Deus não ouve a sua oração. Deus rejeita a tua oração. E nós precisamos entender isso. Nós queremos ter uma vida cristã, uma vida em santidade, uma vida em testemunho. O primeiro ministério, irmão, vai reconciliar o seu casamento, vai reconstruir a sua casa. É tempo de você fazer isso. Foi por isso que Deus nos trouxe aqui. Dá tempo ainda de você restaurar aquilo que se havia perdido. Aquilo que se estava perdendo, há tempo de se restaurar hoje, amém? É tempo de pedir perdão. Se você sente que você falhou em alguma área, hoje é dia de você pedir perdão ao seu marido, à sua mulher. É tempo de restaurar. Irmão, nós somos a igreja. Nós não estamos dentro de uma igreja, nós somos a igreja, amém? Nós somos a igreja do Senhor. E Deus confiou a nós a palavra dele. E nós precisamos entender isso. E no versículo 8, para nós encerrar aqui: finalmente sede todos de um mesmo sentimento, compassivos, cheios de amor fraternal, misericordiosos, humildes, não pagueis mal por mal, nem injúria por injúria, pelo contrário, bendizei, porque para isto fostes chamados, a fim de receberdes bênção por herança. Se nós queremos receber as bênçãos do Senhor, irmão, nós precisamos praticar a palavra do Senhor. Ser todos de um mesmo sentimento. Casamento é isso. Sabe? A maior dificuldade, antigamente eu e minha esposa, a gente quase não se estressava, sabe? Mas quando eu partia para o lado assim, vamos reformar a casa, aí virava aquele negócio. Eu quero de uma cor, ela quer de outra cor, e eu quero uma parede aqui, ela quer ali, e aí virava um negócio, e aí a paciência já acabava, e virava. Meu irmão, eu tive que entrar em Deus, falar: Deus, tem que ser o mesmo sentimento. Eu não posso construir uma parede aqui se a minha esposa não vai querer. Quantas vezes nós fizemos reforma e ela cedeu, a gente fez, mas eu via que ela passava e olhava. O coração dela não estava feliz. Eu estava feliz. Consegui a parede que eu queria. Eu fiz aqui, pintei da cor que eu queria, fiz. Virava quase uma pirraça, sabe? Do meu jeito. Irmão, mas eu perdia tantas coisas por causa disso. Agora vai comprar um carro, às vezes a gente ora tanto e vai e ora para comprar o carro, chega para comprar o carro. Aí eu vou lá, compro o carro e trago para ela. Aqui o carro. Ela fala: mas eu não queria isso. Eu queria. Mas eu trouxe branco, mas eu não queria branco, eu queria preto. Eu não custava perguntar para ela: meu amor, que cor você quer o carro? Qual a cor que você acha bonita? Para o homem é mais fácil ceder algumas coisas, alguns caprichos, né? Pelo menos para mim é. Para mim tanto faz ser preto, ser branco. Às vezes elas perguntam: pastor, o que você achou da parede branca? Lindo. Às vezes pinta de outra cor, pinta de azul, amarelo ou verde. O que você achou? Maravilhoso. Não é assim? Homem não tá. Homem não é muito ligado. Tem homem que é, né? Tem homem que é diferenciado. Mas tem homem que tá nem aí, eu mesmo não ligo. E às vezes dentro do casamento eu comecei a me importar. Quer dizer, queria arrumar problema para minha vida. Lá fora não, lá fora na igreja era bonzinho. Os irmãos pintavam, despintavam, ela abusava. Falei: tá errado isso aqui. E eu tenho tentado todos os dias mudar, porque eu também não sou perfeito. Às vezes eu tenho as minhas ranhetices. Às vezes eu dou as bolas fora. Mas eu tenho um advogado, Senhor. E toda vez que eu chego diante dele: Senhor, o Senhor me justifica nessa causa? Ele fala para mim: nessa eu não posso, filho. Porque nessa você está errado. Nessa você tem que ir lá pedir perdão e se reconciliar. Ter um advogado é assim, irmão.
E Ele é justo. Nem sempre você vai chegar com a causa diante dele, Ele vai dar a sentença a seu favor. Muitas vezes Ele vai falar para você que você falhou, que você errou, que você precisa pedir perdão, porque há tempo ainda de se reconciliar. Amém? E aí o Senhor, que é juiz, Ele dá a causa ganha para você, porque você submeteu à orientação do Filho dele, que é Jesus, o Espírito Santo. Amém? Quando você submete à orientação de Deus, irmão, você começa a andar no melhor que Ele tem, tanto no casamento como nas demais áreas da nossa vida. O que Deus me instruiu nessa manhã para falar com você foi que você precisa entender o que Deus tem para esse ministério tão lindo, que é a sua casa, a sua família. Você que é solteiro ainda, se prepare, aguarda. Deus tem algo bom para você. Não se precipite, não entre em ansiedade. Deixa Deus cuidar, deixa Ele fazer, e Ele vai te dar orientação para que você escolha da melhor forma possível, porque a escolha quem vai fazer é você. Você vai precisar tomar a decisão, e a decisão muitas vezes tem que ser na carne, irmão. A decisão de se casar, ela é uma decisão carnal. Às vezes a gente, mas eu estou orando tanto em línguas, vai ser uma decisão espiritual. Não, irmão, o casamento é carne. Você edifica o seu espírito sozinho, quando você ora em línguas, quando você busca o Senhor. Mas a decisão de se casar é uma decisão na carne mesmo. A carne deseja ter alguém, estar junto, compartilhar, ter as intimidades. O corpo necessita de tantas coisas. Então você precisa ter sabedoria. E eu creio que o Espírito Santo vai dar sabedoria para todos que estão aqui, que são solteiros, amém? Para que você faça a melhor escolha possível, para que você continue crescendo cada dia no amor de Deus, que nada possa parar você. Mas eu quero orar pelos casais que estão aqui, aqueles que já estão casados.